O nível cultural da maçonaria. Por Denilson Furato. Tenho verificado que a cultura na maçonaria está muito aquém. O quadro é simplesmente desolador. O maçom em geral tem, em média, poucos anos de estudo, não lê, não estuda e nada sabe. E o que tem esse fato a ver com a maçonaria? Tudo. Não é possível realizar novos progressos sem o auxílio da cultura e do saber. O primeiro grau, há 40 anos atrás, dava ao cidadão uma base de cultura geral muito maior do que a de hoje, e a culpa de tal retrocesso é, exclusivamente, do vergonhoso e criminoso sistema educacional que, paulatinamente, foi implantado no país e, evidentemente, dentro da própria maçonaria. No primeiro grau de hoje, o estudante ainda é um semi-analfabeto que não sabe sequer cantar o hino nacional, que há muito foi expulso das escolas. O maçom não gosta de ler. A afirmativa é absolutamente verdadeira. Há uma mínima parte do povo que ama a leitura, outra, um pouco maior, que a detesta, e a esmagadora maioria nem sabe que ela existe, e a maçonaria é formada por homens vindos do povo. Em todos os rituais maçônicos, fala-se nas 7 ciências que formavam a sabedoria dos antigos, composta pela gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música e astronomia. Quem só com apenas o primeiro grau tem um mínimo de conhecimento sobre tais ciências? Com exceção de alguns rudimentos de gramática e de matemática, ninguém. O mundo moderno não é mais composto por 7 ciências. As ciências se multiplicaram infinitamente. Física, química, engenharia, geografia, medicina, sociologia, filosofia, história, etc., cada uma delas com infinitas especialidades e ramificações, cada vez mais avançando nos campos das descobertas, pesquisas e realizações, enquanto o maçom ficou estacionado no atual primeiro grau. Eis o grande problema. Hoje, com raríssimas e merecidas exceções, chega-se a mestre maçom entre 6 meses a 1 ano e meio, ao grau 33, entre 3 e 4 anos. Chega-se a mestre e ao grau 33, sem se sair do primeiro grau. O dicionário de Aurélio Buarque de Holanda define: mestre, homem que ensina; professor, o que é perito em uma ciência ou arte, homem de muito saber. Será que está acontecendo alguma coisa errada? Para quem deseja subir nos graus da maçonaria, é exigido um trabalho escrito, muitas vezes meramente copiado, sem pretensão de aprender, e as taxas de elevação, que geralmente são caríssimas. Só isto, nada mais do que isto, e tome-lhe grau por cima de grau, sem um mínimo avanço cultural. Mas, em compensação, os aventais, colares e medalhas na subida dos graus vão ficando mais caros, mais bordados, mais coloridos e mais vistosos. E lá vai o nosso maçom falando em beneficência, filosofismo, pedra bruta, pedra polida, espada flamejante, câmara de reflexões, etc. E para completar o Febiama, festival de besteiras que assola a maçonaria, diz, por ter ouvido dizer, que a maçonaria é milenar. Diz um provérbio popular que ninguém ama o que não conhece. Como pode esperar a maçonaria que seus mestres maçons, seus componentes dos altos corpos filosóficos, sejam bons transmissores de suas doutrinas, histórias e conhecimentos se nada sabem? A maçonaria é antes de tudo um vasto conjunto de ciências políticas, históricas, geográficas e socioeconômicas adquiridas ao longo dos séculos. É simbolismo e filosofia pura, é ciência humana no seu mais alto grau. Como pode uma pessoa sem interesse pelo estudo adquirir e transmitir tantos conhecimentos? Só se for por um milagre. Como pode, apenas com boas intenções, um leigo ensinar medicina para médicos, leis para juízes, aviação para um futuro piloto, engenharia para um futuro engenheiro, maçonaria para um futuro maçom? Tiro por mim que já li quase uma centena de livros e que tenho mais como prazer do que por obrigação dedicar pelo menos meia hora por dia aos estudos maçônicos e outras literaturas de interesse para o meu aperfeiçoamento espiritual, cultural e profissional. E ainda não me considero um expert. Reconheço, com toda humildade, que ainda tenho muito que aprender, e tenho o 3º grau completo.
Como pode uma pessoa sem cultura estudar e pesquisar as lendas do rei Salomão, Irã Abif, rainha de Sabá, Cabala, entre tantos, sem conhecer história antiga? Como podem entender a gama de conhecimentos contidos na Constituição de Anderson, landmarks, ritos, painéis, entre outros assuntos totalmente desconhecidos do nosso mestre maçom e de uma grande parte daqueles que alcançaram o topo da pirâmide e que se consideram com direito à cadeira cativa no Oriente para que seu profundo saber e conhecimento maçônico possa iluminar as colunas? A verdade costuma ser brutal, mas, infelizmente, esta é a pura realidade que precisa de muitos com coragem para dizer. O maçom que estuda e pesquisa pode ser o sol da cultura, talvez nem seja o vagalume que só tem sua luz notada nas trevas, mas, com certeza, é o espelho que poderá transmitir a luz do sol, ou pelo menos a do vagalume. A maçonaria, composta de homens livres e de bons costumes e de boa cultura, obviamente, será muito melhor. No século XVII ela era composta pelos iluministas, no século XIX, no Império Brasileiro era composta da nata intelectual da nação e hoje sem comentários. Uma sociedade, um país, é preparado primordialmente pelo sistema educacional e cultura que consegue adquirir. E seria muito bom começarmos a preparar a maçonaria, pelo menos em nossas lojas, para o terceiro milênio, com pessoas um pouco mais cultas. Nota do autor: o presente trabalho será lido por uma minoria de irmãos que cultivam o hábito pela leitura, mas se essa minoria o divulgar nas lojas, poderá estar prestando um grande serviço em defesa da nossa sublime instituição. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.